Olá, meu nome é Jackson Borges e bem-vindos à SAP Now. Hoje estou aqui com a missão de falar um pouco como a SAP fez a transformação da jornada do colaborador. E eu não poderia falar sozinho. E aí convidei os meus colegas, a Tatiana Ferraz, Marcos Almeida e a Sueli Nascimento, para falar um pouco de qual foi a percepção deles em cada um do seu momento dessa transformação da jornada e da inclusão na SAP. Eu, particularmente, estou há 7 anos na SAP e eu percebi muito como que o meu papel como líder e meu papel como gestor, ele foi empoderado. E também como o RH se tornou um grande parceiro nessa missão estratégica e não mais operacional. Nós temos o RH completamente descentralizado hoje em dia. As suas tarefas passaram a ser mais estratégicas. E nós, líderes, começamos a ter mais ação nos momentos que importam para os nossos colaboradores. Desde o momento do seu recrutamento até, quem sabe, o momento de sua aposentadoria. Então, a grande ideia e a nossa discussão aqui é como nós, como empresa, conseguimos capturar essas informações e conseguimos trabalhar com elas para poder fazer a vida do colaborador melhor dentro nessa companhia. Para trazermos da teoria para a prática, eu queria convidar primeiro aqui a Tati, que ela viveu esse momento novo da SAP, já dentro dessa nova missão da jornada do colaborador. E aí, Tati, você comentar um pouco para nós como foi essa sua experiência? Como foi entrar nesse ambiente masculino de vendas? Como você se sentiu nesse processo de recrutamento? E como a tecnologia te ajudou a viver essa sua nova vida? Oi, Jackson. A minha experiência com a SAP, ela foi uma experiência muito única, né? Até porque a SAP é uma empresa de tecnologia, onde predomina muito homens na minha área. Então, para que você já tenha essa nova experiência, né, que você conheça muito mais da empresa, o recrutamento ele é muito importante. E você ter uma ferramenta que te dê base e que te dê essa visibilidade e que você consiga ver como realmente são os processos, como a empresa trabalha na parte de diversidade, né? O que vai te esperar depois que você entrar na empresa, ela é muito importante. Estou dizendo isso porque a minha experiência, ela começou mesmo a partir do momento em que eu tive o primeiro contato com a SAP. Mas ela, posso dizer que assim, ela me surpreendeu no momento que eu disse sim, né? Que a gente selou o nosso casamento e que a gente realmente aí começou uma parceria. Porque aí, a partir desse momento em que você realmente coloca o pé dentro da empresa, né, é que você realmente conhece a casa. E aí eu pude ver o quanto foi organizado todo o recebimento à minha pessoa. A partir do momento em que eu disse sim e que eu comecei a ter aquela experiência através do mobile, como o recrutamento ele é muito aberto e muito detalhado, eu já sabia que eu ia precisar realmente de algumas informações, e eu já tinha no meu celular. Então, após o check-in da minha viagem, eu comecei a enviar os meus dados, os meus documentos, as informações que a SAP precisava saber da Tatiana, para que a Tatiana pudesse ingressar na empresa. Foi muito bom porque eu pude, né, aproveitar aquele momento de descanso para ingressar numa nova empresa, né? E aí, a partir do momento que eu ingressei na SAP, foi muito também interessante, porque alguns dias antes mesmo do dia do início das minhas atividades na SAP, eu já recebi todo um cronograma. O dia que eu estaria lá, com quem eu iria procurar, qual andar eu iria, como seriam as minhas sessões naqueles dias, principalmente os 3 primeiros dias, quando eu iria conhecer meu gestor, quando eu iria conhecer minha equipe, né? Então, isso já deixa você mais confortável para essa experiência, né? Que por mais que a gente espere, né? Por mais que você foi lá, lutou, quis conquistar aquilo, ele é um momento delicado, né? Porque é uma cultura que você não conhece, é uma empresa que para você é desconhecida, você conhece o que o mercado diz, você conhece o que você entende que é a empresa, mas você só vai realmente conhecer a empresa, como eu disse, é o casamento, a partir do momento que você sela essa união. Então, eu posso dizer assim que a tecnologia, ela foi sim algo muito importante.
Óbvio que os processos do recrutamento da empresa, junto com a tecnologia, fez com que eu me sentisse totalmente segura para tomar minha decisão. Mas que determinados momentos, né, desse processo, ela foi muito importante para mim e facilitou bastante a minha entrada na SAP. Legal, Tati. Eu fico feliz porque eu também tinha todas as informações e você foi a melhor candidata para a vaga. Muito legal isso você estar aqui conosco até hoje. Muito obrigada. Agora, seguindo nessa experiência, eu queria compartilhar aqui um pouco e ouvir de uma pessoa que já tem um pouquinho mais de tempo na SAP e passou por toda essa jornada e viu esse novo mundo e como transformou a nossa companhia. Então, eu queria convidar aqui a Sueli e a Sueli compartilhar um pouco aqui com a gente da sua experiência, Sueli, ao longo dessa sua fantástica carreira que você tem conosco. Olá, ouvindo a Tatiana falar, eu já noto algumas diferenças, né, na experiência que eu tive como colaboradora. Estou aqui na SAP já há alguns anos e eu não tive exatamente essa experiência logo que eu entrei. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei, a gente tinha pager, então não era nem telefone celular, né? Eu fui avisada através de um pager que provavelmente a Tatiana, ela conhece, mas não sabe exatamente como funciona, né? Então, depois isso evoluiu para o celular e hoje nós temos, assim, vários meios de comunicação facilitados pela tecnologia. O RH, ele não era, naquele momento, exatamente estratégico, né? E ele foi se modificando ao longo dos anos, e hoje, as soluções que eu trabalho em recursos humanos, eles trazem embutido uma tecnologia, assim, fantástica, né? Nas minhas atividades, eu uno recursos humanos e diversidade e inclusão. Então, a gente tem sempre este olhar para o que é diferente, né? Para incluir todas as pessoas na nossa empresa. Então, a gente pensa em mulheres, pensamos em pessoas LGBTQI+, matures, os negros, enfim, né? Mas para falar um pouquinho mais da minha experiência específica, o treinamento foi alguma coisa que mudou, né? Por exemplo, eu tenho o benefício de estar aprendendo, eu tenho o benefício de seguir uma trilha que já sugerida para mim, para os passos que eu quero tomar, mas, ao mesmo tempo que o meu gestor, obviamente, tem também o conhecimento e o controle disso, mas eu tenho várias oportunidades, né? E elas estão todas dentro da ferramenta que foi desenhada para esse caminho, né? Então, é uma experiência que antes eu não tinha, e quem entrou mais recentemente já tem esse benefício, né? Uma outra coisa é a administração da remuneração. A remuneração é algo muito sensível e que a gente confia que na SAP ela funciona apropriadamente. Então, eu acompanho isso, né, no dia a dia, o que está acontecendo com não só a remuneração, mas também os benefícios, né? Quais são aqueles que me são oferecidos. Eu posso escolher dentro de o benefício, né? Não a remuneração, mas posso escolher, né? A parte analítica ficou também mais fácil, ficou mais clara, mais disponível. Eu consigo ver do lugar que eu tiver essas informações. Agora, uma outra coisa que eu, assim, acho um benefício muito grande e que muitas pessoas não conhecem, eu gostaria de mencionar aqui, é a questão da mentoria. Porque não adianta você ter, a gente nunca tem todas as informações para o caminho que a gente quer percorrer, né? Então, a mentoria é uma coisa que não existia antigamente, né? Aliás, não é que não existia, existia uma mentoria local. E hoje eu tenho, com a ferramenta, uma mentoria que vai além, né, da localidade que você está. Então, eu posso ter um mentor na China, eu posso ter um mentor na Itália, eu posso ter um mentor nos Estados Unidos, não tenho mais a barreira, né, que eu tinha antes, que tinha que estar do meu lado, e hoje não. Essas ferramentas facilitam isso, e é uma coisa que eu recomendo bastante. Então, desde o recrutamento até o post, desde o recrutamento e do posting da vaga até a rescisão, nós somos apoiados pela tecnologia, né? São soluções tecnológicas que unem pessoas e unem máquina para a gente conseguir a nossa experiência melhor, mais atrativa e faz com que a gente se mantenha aqui na SAP.
Muito legal, Sueli. E o que eu acho que é mais interessante aqui é você trabalhando numa organização global, como é que esses 3 pontos eles foram relevantes e te deixaram muito segura de seguir na sua carreira, né? Tanto de ter as informações, segundo, de como você tem transparência, por exemplo, no caso da remuneração que você colocou, quanto também de ter pessoas ao redor do mundo inteiro podendo ser o seu mentor. Tudo isso suportado pela tecnologia. Muito legal esse depoimento, Sueli. Obrigado. Agora eu queria convidar o Marcos, que é o responsável sobre essa tecnologia no Brasil, que pode dizer um pouco mais em detalhes para nós de como isso pode transformar as nossas empresas. A gente está super presente em vários clientes no mundo inteiro, em grandes companhias. Então, Marcos, conta um pouco para nós aqui como que SuccessFactors está fazendo essa transformação para essa apenas sua visão e para os nossos clientes. Bom, excelente, Jackson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com a Tati, com a Sueli também. De fato, tem sido um momento ímpar estar acompanhando de perto a transformação dos colaboradores, não só dentro da SAP, como foi bem relatado pela Tati e pela Sueli, mas principalmente liderando a unidade de capital humano, vendo como nós estamos conseguindo impactar os nossos clientes, né? No mundo, são mais de 7 mil clientes já tirando proveito da tecnologia de recursos humanos da SAP. O número não assustem, são mais de 100 milhões de colaboradores na nossa plataforma. No Brasil, somos 1,4 milhões de colaboradores que usufruem do SuccessFactors, né? E como é que a gente vem ajudando não só as empresas a serem mais eficientes, mas principalmente que elas consigam promover uma boa experiência sob três óticas, né? Primeiro, a ótica do CEO, né? O que está na agenda do presidente? Está na agenda do presidente é a sustentabilidade, é a inclusão e a diversidade, como é que ele tem um negócio equilibrado. Na visão do gestor, né? O gestor empoderado, onde ele consegue ter acesso às ferramentas para poder fazer uma boa gestão da sua equipe, e do colaborador em si, né? Que precisa ter uma boa experiência na sua atração e seleção, como a Tati bem citou, né? Acompanhar essa chegada dentro da companhia com ferramentas que permitam que ele ganhe a produtividade mais rápido, eu acompanhar o desenvolvimento desse profissional, dando os treinamentos propícios para a sua função, mas também permitindo que ele possa se capacitar em outros domínios que lhe convém. Então, uma plataforma aberta que permita ele fazer as seleções dos seus cursos, né? Como é que eu remunero essa pessoa e dou transparência nessa remuneração e dou acesso a essa informação de maneira simples e transparente, sejam ela dos seus benefícios, flexíveis ou não, seja da sua remuneração variável, seja da sua remuneração fixa, né? Como é que eu desenvolvo e programo a carreira dessa pessoa conectada com as suas mentorias? A Sueli bem citou os exemplos de mentores globais, ou seja, se eu tenho anseios grandes, como é que eu boto isso numa curva do tempo e monitoro isso, né? Como é que eu promovo e acompanho isso? E como é que eu cuido da experiência de quem se aposenta ou de quem deixa a empresa, porque tem muita informação importante aí. Bom, fazer tudo isso de maneira integrada parece óbvio. Agora, como você faz isso tudo de maneira integrada e ainda permite, com muita tecnologia, de que a empresa, os gestores, o board executivo tenha a visão se eu estou sendo uma empresa que aceita a diversidade. Então, o SuccessFactors hoje é uma plataforma que está embebida com tecnologia artificial que permite, em todas as etapas do processo, garantir isso. Exemplo, vou fazer um recrutamento, eu coloco a vaga disponível e na descrição da vaga eu coloco palavras que o recrutador acha que definem bem a categoria daquele profissional. Porém, essas palavras, como foram feitas por pessoas, elas possuem os seus valores, preconceitos e conceitos. E como é que eu garanto que esse job posting, por exemplo, né, que é postar a vaga para um candidato, as palavras não estão deixando de atrair determinado grupo? Como é que eu sei que eu não tolhi o funil, ou seja, a quantidade de pessoas que vão se candidatar? Temos ferramental por detrás disso, que vai sugerir consertos na palavra, para que essa palavra seja uma palavra que abranja o maior número de candidatos possível. Como é que eu garanto e como é que eu empodero os gestores para que eles saibam como está a diversidade na sua equipe?
né? Muitas vezes, né, o preconceito, o americano chama de bias, ele está embutido em você, você não percebe. Então, nas suas escolhas, você pode perceber que você tem um time notadamente branco-caucasiano. Por que você não tem negro na equipe? Por que você tem mais homens do que mulheres? Por que você não tem LGBT? Por que a sua geração que você prefere é a geração baby boomer, que é a mesma que a sua, por exemplo? Por que você não tem diversidade geracional na sua equipe? Então, a ferramenta do SuccessFactors hoje consegue empoderar o gestor para ter uma boa experiência na gestão da sua equipe, dá a ele informação suficiente para que ele possa saber e se comparar com os seus laterais. Eu olho a minha organização e sei o quão diverso ela é comparado com gerentes de segunda linha como eu, gestores de unidade de país, comparado com a Latinoamérica, comparado com o mundo. Será que na hora que eu tiver essa visibilidade, eu não vou me tocar e falar, caramba, eu não estou sendo inclusivo o suficiente, por exemplo? Então, a ferramenta hoje permite que o gestor tenha isso. E mais importante, né? Além de eu ter todo esse dado analítico, costumo dizer que o analítico ele ajuda muito você a olhar pelo retrovisor, são referências importantes, mas mais do que retrovisor, o importante é você identificar tendências de futuro. A pandemia que nós vivemos hoje mostra isso, não temos referências passadas do curto prazo, não sabemos como lidar com a situação. Então, como é que você consegue escutar a sua organização ao longo do tempo para que você consiga perceber tendências, né? E isso é onde, de fato, o SuccessFactors vem investindo bastante no seu desenvolvimento, para que você, durante todo o ciclo e a jornada do colaborador, desde a atração, né, trabalhar a marca empregadora para atrair os candidatos, cuidar dessa experiência, ter certeza que a experiência que você está promovendo está conectada aos valores da empresa, os valores que desdobram na cultura, né? E essa cultura tem que ser uma cultura inclusiva, e a ferramenta ela apenas habilita isso, né? Obviamente que tem um trabalho cultural na empresa, e onde a Tati, a Sueli e o Jackson exploraram bem aqui, de como a SAP passou por essa transformação, e hoje é uma das melhores empregadoras do segmento de tecnologia, super bem avaliada, tem uma mudança de cultura e a tecnologia habilita isso. Agora, como é que eu monitoro isso ao longo do tempo e devolvo essa informação para o gestor? Para que não seja somente um problema, né, do presidente, uma questão de melhora no processo ou de diversidade na equipe. Então, o objetivo, Jackson, no final do dia, é isso, né? Como é que o SuccessFactors vem ajudando as empresas a serem empresas que cuidam da experiência dos seus colaboradores, que dê informação para os gestores, desde o gestor de primeira linha, de maneira simples, através do mobile, que permita que eu consiga escutar a minha organização com frequência. A analogia que eu faço simples, a gente ia no médico uma vez por ano fazer check-up, então você sabia que a sua pressão era 12/8, uma vez por ano, mas você não sabe todas as variações dos seus indicadores, né? Hoje em dia a tecnologia permite que você escute com frequência toda a sua organização, né? Esse é o grande objetivo e é nisso que a gente vem investindo bastante para habilitar essa possibilidade em nossos clientes. No mais, é agradecer de novo a oportunidade, um prazer enorme estar aqui com vocês. Super importante a sua exposição aqui, Marcos, e aí fica claro para nós como os papéis ao longo do tempo aqui, eles foram mudando, né? Então, a gente vê o colaborador no centro, efetivamente, as empresas super preocupadas sobre como ele se sente na companhia e como ele está incluído na companhia. E segundo, você vê o papel do RH e o papel das pessoas na agenda do CEO. Ele preocupado pelo tema da diversidade, pelo tema do engajamento e como, de fato, a empresa será sustentável ao longo do tempo. Então, acho que a tecnologia, ela vem sim com esse papel principal. E aí, eu queria agradecer a cada um de vocês, porque dentro de cada uma perspectiva de quem começou na nova SAP, quem já está há algum tempo e quem está liderando essa tecnologia, é fantástico para que a gente possa levar isso para os nossos clientes. Eu acho que o papel das pessoas, o papel da tecnologia que faz esse ambiente, esse pilar pessoas tão forte, é fundamental para a estratégia de todos nós. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, que tenhamos um SAP Now super proveitoso e até uma próxima oportunidade.